Olá, 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 eu sou a professora Vanessa. Nós vamos agora falar sobre os vícios de linguagem. Vou dividir essa aula em dois vídeos para falar sobre os 10 vícios de linguagem que são considerados na gramática. É muito comum, quando a gente fala sobre vício de linguagem, pensar no queísmo, no gerundismo, na repetição do tipo. Só para explicar esses daqui, né? A repetição do tipo é aquele clássico de muitos jovens, né, que fica falando alguma coisa e fica dando essa exemplificação. É tipo isso, tipo, tipo. Então, a repetição desse termo, é o tipismo, né, é considerado um vício, mas não na gramática. É um vício que a gente percebe quando está conversando com algumas pessoas, mas não é gramaticalmente considerado um vício de linguagem. O queísmo, a mesma coisa. Quando você repete o que de maneira recorrente no texto, ao invés de colocar outros pronomes relativos, como o onde, o cujo, o qual, a qual e as outras possibilidades, né? Então, isso demonstra uma falta de conhecimento sobre a língua, mas também não é, entre aspas, um vício de linguagem tradicional da gramática. O outro que eu falei é o gerundismo. Antigamente era um pouco mais comum, hoje eu já não vejo tanto acontecer. Mas era muito comum no telemarketing nós ouvirmos as pessoas falando vou estar fazendo isso, vou estar vendo, então usar essa estrutura verbal com basicamente 3 verbos, né, sendo que o gerundismo ali que você irá fazer, você irá estar fazendo alguma coisa contínua no futuro. Então, isso é gramaticalmente incorreto. Mas, falando em gramática, nós temos especificamente 10 vícios de linguagem, e são coisas que acontecem no texto ou na fala que devem ser evitadas para que tenha mais clareza no texto. Então, por exemplo, pleonasmo, ambiguidade, cacofonia, nós vamos falar de todos aqui nesse vídeo de 5, no vídeo de amanhã mais 5, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela para vocês irem vendo os exemplos, tá? Então, enquanto nas figuras de linguagem nós temos um sentido criativo da língua, uma intencionalidade de passar uma mensagem de uma maneira mais elevada, digamos assim, o vício de linguagem demonstra o contrário, que você não consegue, a pessoa que está usando, ou não tem conhecimento, ou não se preocupa com esses detalhes da língua. E aí acaba tendo uma fala ou uma escrita menos objetiva, menos clara. E não é esse o nosso objetivo, com certeza, né? Então, vamos começar. O primeiro vício de linguagem, barbarismo, é quando você, digamos assim, usa uma palavra de maneira incorreta, ou pelo contexto, ou pelo significado, ou pelo jeito de escrever, ou pela pronúncia, ou a classe da palavra está empregada incorretamente. Vamos ver alguns exemplos. Então, primeiro, de grafia. Então, ela fez uma proeza no lugar de usar com Z, o S no lugar do Z. Fez mingau de maisena. Sem a letra maiúscula para determinar que é a marca utilizada, está incorreto, porque maisena, que é amido de milho, é com S. Pronúncia, fala incorreto. Então, programa, o problema, gratuita, com o acento mortandela. Então, isso demonstra falta de conhecimento na língua, é sempre bom. Quanto mais leitura, quanto mais estudo, mais a gente se aproxima do uso correto, o uso mais adequado da língua portuguesa. É lógico que a gente tem que pensar que não vamos julgar de maneira pejorativa quem não consegue usar de maneira correta. Às vezes as pessoas não têm acesso para poder dominar aquilo. Mas, tendo acesso, é importante entender para poder usar da melhor maneira possível e não ter preconceito linguístico. Então, a gente está falando aqui de certo e errado, pensando na gramática normativa, mas no dia a dia a gente não deve menosprezar ou diminuir uma pessoa que não tem acesso, não tem a possibilidade de usar um português mais correto no determinado contexto que ela deveria usar. Não vamos perder isso de vista, tá bom? Morfologia também. Quando a gente fala não, né? Quando a gente escuta as pessoas falarem cidadãos, não, o plural de cidadão é cidadão, só acrescento S. Outro ali, né? As problemas continuam. Então, problemas é uma palavra que termina com A, mas não é feminino. Então, aqui também é um barbarismo de morfologia. Semântica, isso acontece muito com ratificar, retificar, cumprimento, perca e perda. Aqui nos exemplos eu coloquei o tráfico, que eu mesma já coloquei, já errei isso falando com uma pessoa, um dia eu estava com mais sono. Por exemplo, o controlador de tráfego aéreo está exausto. Então, aqui, tráfico, dessa forma que está escrito aqui, significa
comércio ilegal, quando, na verdade, ali no contexto, deveria ser tráfego, ok? Então, atenção aqui com os homônimos e os parônimos para não ter barbarismo. Segundo vício de linguagem é o solecismo, que é basicamente você tropeçar na sintaxe. Enquanto tem a silepse, tem de gênero, número e pessoa, aqui é quando não é um erro não intencional, que não traz nenhum significado a mais, ou intencional, né, basicamente, para a frase. Então, a gente tem solecismo de concordância, de regência e de colocação pronominal. O de concordância é quando devia estar no singular e foi no plural, e vice-versa, deveria estar no feminino, no masculino e vice-versa. Então, acontece muito com os verbos. Alguns verbos não vão para o plural e a pessoa coloca no plural, fazendo concordância, sendo que é uma oração sem sujeito. Ou o contrário, deveria ir para o plural e a pessoa entendeu que aquilo não tinha sujeito. Então, isso é um solecismo de concordância. Por exemplo, sobrou muitas vagas. Na verdade, muitas vagas sobraram. Então, sobrou deveria estar no plural, só para dar um exemplo. Regência, uso incorreto das preposições. Por exemplo, cheguei no Brasil, fui no banheiro. Então, aqui o correto, esses verbos que eu falei, pedem a preposição a e não a preposição em. Então, isso é um solecismo, solecismo de regência. E o último de colocação pronominal. Então, por exemplo, foi João quem avisou-me. O quem é um pronome que puxa o pronome para frente, para próclise. Então, deveria ser foi João quem me avisou. E ali o último exemplo, me faça um favor. É muito comum a gente ouvir falar isso, mas na escrita, na gramática, a gente tem que pensar que não devemos começar com pronome oblíquo a frase. Não deveria ser o correto, faça-me um favor. Então, esses são os três tipos de solecismo. Ambiguidade. Esse aqui, a gente tem que fugir bastante, porque às vezes as pessoas erram nas questões ou passam mensagens ambíguas, confusas, e dava para arrumar isso na escrita de uma maneira muito mais clara, né? Então, é quando a ambiguidade é o vício do mal entendido. Então, por exemplo, o prefeito encontrou-se com o governador em seu gabinete. Mas quem que é o gabinete? Encontrei-o preocupado. Quem estava preocupado? Então, tem que construir essa frase, ou dividindo esses dois exemplos, ou dividindo em duas orações, ou trocando por outro pronome para que fique claro de quem é a preocupação ou de quem é o gabinete. Ok? Então, ambiguidade, sempre lê em voz alta, verifica se os termos estão corretamente, né? Se faz sentido o que está retomando, qual é o termo mais próximo, como a pessoa que está ouvindo vai ler aquilo, vai entender essa mensagem. Então, busque clareza. Cacofonia também é um clássico que a gente percebe quando está lendo em voz alta, né? Quando a gente está lendo na cabeça, dificilmente vai perceber. Por exemplo, eu vi ela no supermercado. O correto seria eu a vi, né, no supermercado. Falar desse jeito, vi ela, parece aquela rua pequenininha, rua sem saída. Eu amo ela mais que tudo. Amo ela, parece estar falando aquela partezinha lá da galinha, amo ela, né? Então, cacofonia, cuidado para não dizer alguma coisa, falar alguma coisa que você não quer, tentando passar outra mensagem. Isso a gente percebe só na fala mesmo, tá? O pleonasmo vicioso é aquele excesso, é quando você fala basicamente duas vezes a mesma coisa. Como figura de linguagem, às vezes no poema, numa prosa poética, tem a intenção de intensificar, enfatizar, mas, no geral, na escrita, evite a todo custo, tá? Então, hemorragia de sangue, não tem como ter hemorragia de outra coisa que não seja sangue. Subir para cima, não tem como subir para baixo. Voltou a estudar novamente, se voltou, então é óbvio que ele já estava estudando antes, então novamente. Então é quando você diz duas vezes a mesma coisa, tem que evitar ao máximo. Então esse vídeo foi sobre as 5 primeiros vícios de linguagem. Vou parar por aqui e daqui a pouco amanhã eu venho com o segundo vídeo sobre os outros 5 tipos, tá bom? Até mais, pessoal.